tem um outro fator nos bastidores aí que envolve essa partida, que é o tema arbitragem, porque a CBF vai manter Caio Max Augusto Vieira como comandante do VAR da partida, mesmo após a reclamação pública do lado corintiano contra a escalação do árbitro. E aqui vai uma linha do tempo sobre o assunto, porque no ano passado o Corinthians pediu uma investigação para a CBF sobre um suposto insulto feito pelo Caio Max em uma live na plataforma Twitch, um perfil chamado Juiz FIFA Player, que tinha em sua descrição ser árbitro de futebol na Série A, e com a foto do Caio Max, disse que já havia prejudicado o Corinthians e ainda acrescentou dizendo que o Corinthians tinha que se fu, para não falar aqui o palavrão. Na época, o juiz foi vinculado ao usuário, gerou revolta entre os corintianos, o clube pediu uma investigação para a CBF, que na época constatou que o perfil não pertencia ao Caio Max Augusto Vieira. E para a CBF, naquela ocasião, assunto encerrado, o perfil não é do árbitro, fake news, segue o jogo. E no entendimento da CBF, o Corinthians está se baseando, informação que saiu no UOL nas últimas horas, o Corinthians está se baseando numa fake news, é assim que entende a CBF, para tentar mudar o VAR do jogo, e a CBF já bateu o pé dizendo que não vai mudar o VAR. E do outro lado, o Palmeiras não gostou do Anderson Daronco, sendo escalado para esse jogo. 9 quilos mais magro, gente. O Flávio Prato, que tem o fã-clube aí do Anderson Daronco, gosta muito de jogos que são conduzidos pelo Anderson Daronco, que já se envolveu também em polêmicas com membros da comissão técnica do Palmeiras, né, em temas aí controversos. No ano passado teve aquele VAR da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, do gesto obsceno do Abel Ferreira. O Anderson Daronco, que apitou as últimas 2 eliminações do Palmeiras na competição. O João Martins também, em determinado jogo do Palmeiras, apitado pelo Anderson Daronco, fez uma crítica forte, disse que o Anderson Daronco não consegue emagrecer, e o Palmeiras ficou revoltado com a escalação do Anderson Daronco, mas a CBF bateu o pé, falou que não vai alterar a arbitragem desse jogo, mesmo com a insatisfação do Corinthians e com a insatisfação do Palmeiras. O Fabinho Soldado até viajou na segunda-feira para a CBF para se reunir com os dirigentes, expor, né, a insatisfação do Corinthians, mas nada será alterado. Então eu quero saber de vocês, Bruno, Vampeta, Mauro, assim, pressão vai ter para cima da arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio e o time do VAR, já no primeiro jogo, muita reclamação do Palmeiras por conta daquele gol anulado do Maurício. E hoje a gente torce para que a arbitragem não seja protagonista desse derby pela Copa do Brasil. Bruno Prado, Vampeta e Mauro César. Isso é bem comum no futebol brasileiro, reclamação, pressão antes de jogo em cima de arbitragem, e muitas vezes isso dá a impressão que funciona, né? Um time reclama, no outro jogo acaba tendo um lance polêmico a favor, então parece que esse jogo psicológico é um jogo psicológico mesmo, muitas vezes dá certo aqui no Brasil, então os times fazem, mas é terrível, né? Isso aí não colabora nada para ter uma melhor arbitragem, muito pelo contrário, aumenta a chance de ter uma arbitragem pior, uma arbitragem mais pressionada, mais nervosa, mais tensa. São seres humanos que estão ali apitando, então eles sentem a pressão, eles ficam nervosos, eles ficam mais tensos, então não há nenhuma intenção de clube nenhum de melhorar a arbitragem brasileira, tem a intenção de tentar de alguma maneira levar vantagem. E todos fazem isso, todos fazem a mesma coisa. Todos os clubes, em algum momento, reclamam de uma escala, tentam vetar árbitro, vão fazer representação, enfim. E a CBF está certa de não mudar. Ela escalou, acabou. Se abrir um precedente, você vai ficar trocando árbitro toda a rodada. Então, ela investigou esse perfil, viu que chegou à conclusão que não era do árbitro que hoje vai estar no VAR. Então, ele pode trabalhar normalmente em qualquer jogo. E o Daronco, eu não gosto da arbitragem dele. Eu acho que ele é um cara que realmente ele atrapalha o andamento do jogo. Ele para muito o jogo, ele marca muita falta. É um cara que realmente atrapalha. Mas, a partir do momento que ele foi escolhido para ser o árbitro do jogo, ele acabou. Não tem que ficar mudando a arbitragem porque tal time reclamou ou outro. Então, isso aí a arbitragem brasileira é um problema pelos árbitros, os árbitros muitas vezes erram mesmo, mas também é um problema de todo mundo, porque ninguém tem a mínima intenção de fazer com que a arbitragem melhore ou de colaborar para isso. Então, é um problema não só técnico do árbitro, é um problema também do ambiente do futebol brasileiro, que não é nada favorável para ter uma arbitragem melhor.
Lembra quando o Flávio chamava o Pilhado de Daronco? Sim, manda um abraço pro Pilhado, que mais tarde vai apresentar o Canelada aqui na Jovem Pan, logo após, né, as definições, aí os jogos da Copa do Brasil. Mas eu lembro dessa fase que o Flávio pegava no pé do Pilhado, todo o programa era o Daronco, né? Ó o Daronco aí, então. Porque o Daronco interrompia, né? Parava o comentário para chamar o Pilhado, né? Para chamar o break, e aí o Flávio não perdoava. Vampeta tá aí, essa pressão para cima da arbitragem antes de Palmeiras e Corinthians, dos dois lados, e o Corinthians querendo a troca do VAR, mas não vai acontecer, Vamp. Às vezes a equipe já mete pressão no VAR e o outro no árbitro de campo, né? A verdade é que eles têm que jogar e tentar fazer o de melhor. Deixa a arbitragem. As arbitragens não é... Eles erram e acertam, mas não tentando beneficiar algum clube, né? É isso. E o Daronco, o Mauro falou aí, tá 11 quilos mais magro, bração forte, né? Vai estar lá. Se for para o jogo, é bom pro Corinthians. Então, eu acho que se tem um lado aí que tinha que achar bom, o Daronco... Não, porque todo mundo reclama. Os caras falam que... Você viu o Rafinha lá do São Paulo? O Klaus, quando apita, ele é palmeirense, né? E o Klaus... os erros e acertos... O Hilton, todo mundo reclama, são os hábitos FIFA aí, que por sinal, quem foi pro Mundial apitou muito bem, não teve problema nenhum, né, no Mundial de Clubes. Os dois foram bem. O Abate Abel e o Hilton. E aqui, né, não tem a mesma personalidade. Pega logo o cartão, vim de graça, jogador tem medo de cartão. Então, quando chegar aquela turma toda, puxa ali, pra ver se todo mundo não abre. Fica uma conversa danada no jogo. E também, assim, hoje a gente vai acompanhar. Palmeiras marcando saída de bola do Corinthians, aquela pressão, e o Anderson Daronco, qualquer coisinha vai marcar falta. Qualquer coisinha, qualquer jogador do Corinthians que se jogar no chão vai marcar falta naquela pressão inicial que eu tô falando. Pode ser vice-versa também? Vice-versa não? Pode ser também. Aí quebra demais, né, o ritmo do jogo. Ô Mauro, a gente tá falando aí dessas reclamações de Corinthians e Palmeiras contra a arbitragem. A CBF escolheu o Anderson Daronco para esse jogo que promete ser quente mais tarde na casa do Palmeiras. Mauro. Estava até vendo aqui as informações do Porcari, né, que é um especialista no assunto, ele falando que o Daronco perdeu peso, ele conseguiu, no último jogo dele, fazer uma boa arbitragem no primeiro tempo, mas depois não conseguiu ainda assim ter fôlego para acompanhar, ele começa a amarrar o jogo, né? E de fato, se tiver 0-0 é bom para o Corinthians, né? Isso é uma das coisas piores que tem na arbitragem brasileira, quando o árbitro não consegue acompanhar a velocidade do jogo e ele trava a partida, né? Marcando muitas faltas, enfim. É um árbitro experiente, mas é muito desgastado, né? No entanto, o mais importante é que a CBF não aceitou essas reclamações. Se ela aceita, meu amigo, abre um precedente, pelo amor de Deus. Até porque essa história aí do árbitro de vídeo, né? Se ela constatou que era um perfil fake, acabou, gente. Já se viu. Você não pode atribuir a responsabilidade por algo que alguém escreveu na rede social se você não provar de forma inquestionável que aquele perfil é daquele cara, que ele que manuseava aquilo. O cara vai na Twitch, abre um perfil na Twitch, aí fala um negócio, escreve um negócio. Não, foi o árbitro, pelo amor de Deus. Não tem, você tem que provar isso, né? Se não provou, acabou. Aliás, se ficasse provado, ele não poderia nem ser árbitro mais, né? Porque isso não é postura de um árbitro. Ele não pode escrever isso, não pode se manifestar assim com relação a clube nenhum. Tem que ter responsabilidade. Mas não ficou provado, então segue, né? Tomara que ele não interfira muito, não enche o saco, não perturbe, né? Que o VAR aqui no Brasil é um porre, né? Se não atrapalhar, tá bom já. Às vezes ajuda, por exemplo, no final de semana houve um pênalti marcado pro Botafogo, o VAR chamou e estava com a razão. O pênalti foi cancelado, não foi pênalti. Seria contra o Cruzeiro, estava 1-0 o jogo. Um pênalti que o Arthur deu uma cavada ali. Poderia o Botafogo empatar o jogo ali e mudar o rumo da partida, né? O VAR de vez em quando acerta também. E assim, tem reclamação de um lado, reclamação do outro, e eu quero ver daqui a pouco a criação da Liga. Vampeta, Bruno, Mauro, porque, em tese, a nova Liga do futebol brasileiro, os clubes vão estar à frente dessa nova Liga, né? E se os clubes já fazem essa pressão danada para cima da arbitragem, e aí os árbitros, né, fica aquela discussão, e, não, que os árbitros entram sempre pressionados. Imagina se agora está assim com o comando da CBF, imagina daqui a pouco com o comando dos clubes, né, o que vai ser da arbitragem do futebol brasileiro. E ainda bem que a CBF, como disse o Mauro, né, ainda bem que a CBF não cedeu a pressão nem de Palmeiras, nem de Corinthians, porque um lado fala e o outro acha que também tem que se posicionar, senão vai sair prejudicado. Aí vira um Ghost, né, o filme lá, um monte de assombração aparecendo, todo mundo querendo escalar o árbitro que quer, né? Parabéns à CBF. Agora,
para a gente falar do Corinthians, porque teve esse clima quente aí no treino, na atividade, pré-derby entre o Memphis Depay e o Félix Torres, hein? Ficou marcado aí por uma discussão entre o zagueiro e o atacante, jogadores se desentenderam após uma disputa de bola, ainda no começo da atividade. De acordo com os nossos colegas que cobrem o Corinthians, o nosso Vitor Boni, houve bate-boca entre o Félix Torres e o Depay, e aí os atletas chegaram, aquela turma do Chega Disso, e também o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para tentar acalmar os ânimos entre Memphis Depay e Félix Torres. Dorival e outros membros da comissão técnica também pediram calma e encerraram o exercício ali naquele momento. Normal, Vamp, esse tipo de discussão? Normal, às vezes você dá uma pisada a mais. A gente já viu aí outras confusões, lembra do Tevez com o Marquinhos zagueiro? Verdade. Discussão normal, isso acontece no dia a dia, nos treinamentos, uma chegada a mais, uma pisada, uma entrada mais dura no treino. É muito comum, não é de se alarmar e fazer escândalos, não. É que naquela época do Tevez, né, ainda tinha muita imprensa, tinha câmeras, né, no meio do treino. Hoje não tem mais, né? Mas hoje a gente não vê mais. Outro dia você pega aí o jogo valendo 3 pontos, o jogador do Vitória queria sair na mão com o outro. Outro Bragantino. Outro Bragantino, não foi? Foi. E ganhou o jogo. Aí foi o Canini que falou assim, se for assim todo jogo e ganhar, não tô nem aí. Sim. Pode fechar o pau. Você não viu, não? Vi. Cara, dentro valendo, o juiz podia expulsar os dois. E quem foi mais que eu vi também, esses dias agora, teve outro caso agora aí, que o jogador foi pra cima do outro, da mesma equipe. Não foi só no Vitória, não. Eu vi um caso recente no Manchester United. 2 jogadores num jogo. Um partindo para cima do outro. Agora nessa pré-temporada que tá rolando, né? Não, aí não. Aí foi. Mas eu não, aqui no campeonato foi Manchester United, eu acho que foi ontem. Everton, Manchester United, que o Bruno Fernandes brigou com o jogador do Everton. Ah, não, foi isso aí. Foi isso aí. Foram 2 times diferentes. Não foi 2 times diferentes. Foi. Pois é. O Bruno Fernandes foi pra cima do jogador do Everton e eles discutiram e o gol saiu no lá. meio do gol, E um gol bizarro que levou o Manchester United, né? Depois ele pediu desculpa, foi o campeão do torneio que estão jogando aí. Você viu a comemoração? Pra ganhar o título? Igual do Mundial? Todo mundo parado aqui, ninguém queria sorrir. É que tá tendo esses torneios aí, né, na Ásia. Igual do Mundial de Clubes, né? O europeu, quando ganha o Mundial de Clubes, tem aquela festa, aquela celebração quando ganha. Nada, os caras nem comemorou. E o Memphis hoje, hein, Vamp? O Memphis que foi o autor do gol da vantagem corintiana. Eu vou lembrar que na final do Campeonato Paulista, o Corinthians ganha também do Palmeiras lá no Palestra Itália, né? E aí o Memphis, depois do jogo, até criticou o gramado, falou, a gente ganhou aqui, nesse gramado, ruim pra caramba, pra mostrar pros caras. O Memphis ligadão hoje, é metade do caminho pro Corinthians. Eu vou te falar o que é ser ligadão. Fez o gol, o jogo é de 180 minutos, diante da torcida, tudo, ganhou mais um bônus, certo? Quando ele faz gol tem bônus, né? Mas pra consolidar, até o Maldo falou antes do jogo passado, semana passada, seria um jogo bom pra ele consolidar, né, Maldo? Sim. Agora, pra consolidar de verdade, tem que passar. Porque se não passar, sabe quem perde dinheiro? O Corinthians. Tem que dar o bônus pra ele e não classificar. Que contrato bom. O bônus ele garante. O bônus já tá garantindo a parte dele. Esse contrato é maravilhoso. Esse contrato é palmas para o empresário. Né? Porque você pode fazer gol e seu time não classificar e você se dá bem. Sim. 4.740.750 a premiação de quem avançar hoje na Copa do Brasil. 4 milhões de reais, quase 5, né? 4,7, quase 5 milhões de reais é a premiação. E o Memphis Depay aí acumulando bônus, né, com a camisa do Corinthians, muitas premiações, mas está no contrato, tá no direito de receber. Nem vou dizer o que aconteceu na zona mista depois do jogo da quarta-feira, que alguns colegas aí... Depois eu vou entrar no assunto, né? Alguns colegas da imprensa até ajudaram o Corinthians a fazer a contagem ali das assistências e dos gols do Memphis e ajudaram até o Corinthians a salvar uma grana desses bônus. Depois eu conto essa história. Bruno Prado, Memphis Depay hoje, torcedor do Corinthians depositando toda a confiança e as fichas no Memphis Depay. Fez o gol da vitória do Corinthians. E vou te falar, hein? Na transmissão da Jovem Pan, até o gol marcado pelo Memphis. E assim, o comentarista... A equipe da Jovem Pan tem que comentar, tá se passando, né? O Memphis não fazia um bom jogo até o gol. A gente até questionava na transmissão, tem que tirar o Memphis de campo, não tá jogando bem, já 30 do segundo tempo, 0-0, tem que mudar o Dorival. E aí o Memphis vai lá numa assistência do Mateuzinho, no cochilo também do sistema defensivo do Palmeiras, que parou depois de uma cobrança de falta, o Memphis foi lá e decidiu. Hoje ele pode ser decisivo também pro Corinthians, Bruno? Pode, né? Um jogador de muita qualidade. Ele realmente é um jogador que ele não tem participado tanto nos jogos, mas ele fez um gol contra o Botafogo, arrumou um empate, fez um gol contra o Palmeiras, colocou o Corinthians em vantagem
ele é um cara diferente que o Corinthians tem, né? Como eu falei aqui no outro comentário, o Corinthians ele depende muito dos 3 mais avançados. O Corinthians, para fazer um grande jogo, ele precisa que os 3 apareçam, sejam decisivos, que ajudem. Eles não jogavam juntos desde a final do Paulista. Voltaram a jogar juntos na quarta passada contra o Palmeiras, né? Porque todos eles passaram por algum problema físico nesse período. E com eles juntos, o Corinthians ganhou uma força, né? O Corinthians ele não tem coletivamente hoje um time tão forte. É um time que eu acho até que piorou em relação ao que era no Campeonato Paulista, coletivamente. Acho que hoje o Corinthians ele tem mais dificuldade para jogar, tanto para atacar quanto para defender. Tem muitos problemas, mas ele aposta em 3 jogadores que muitas vezes decidem jogos para eles, que são esses 3, Garro, Memphis e Yuri. Então ele é fundamental, assim, é um cara que eu também deixaria em campo por bastante tempo, mesmo que não estivesse bem. Teve até o clássico com o São Paulo, que o Dorival tirou o Memphis no intervalo, e não quer dizer que se ele tivesse ficado o resultado seria diferente, não é isso, mas eu não abriria a mão desse jogador. Até naquele jogo que ele realmente não jogou bem, ele mete o Romero na cara do gol quando estava 0-0, né? Sim, e o Romero chuta em cima do Rafael. Então, ele é um cara que o Corinthians ele não tem hoje um coletivo forte, então ele depende muito do talento individual dos seus principais jogadores. Então, nos 3 ali, eu só mexeria no último momento mesmo. Se agora vão trancar, mete um zagueiro, mete um volante, tem que fechar, ou realmente o cara não aguenta mais, não tem condição de estar em campo, mas os 3 eu deixaria até o limite. O Memphis Depay que está chegando a 30 participações para gol com a camisa do Corinthians desde que pisou aqui no Brasil. E o Corinthians que contou poucas vezes com esse trio na temporada, apenas 16% de participação nos jogos. E antes da bola rolar para o derby da última quarta-feira, o Corinthians não tinha esse trio em campo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, desde abril. Bastante coisa. Justamente, né? Os 2 jogos com o Palmeiras, então, né? Jogou agora com o Palmeiras pela Copa do Brasil e eles tinham jogado pela última vez juntos ainda no Campeonato Paulista. Mauro César tá aí, a gente falando, né, desse trio corintiano, o Garro que deu até declaração dizendo que pela lesão que ele tem e sente dores desde o ano passado, não sabia, né, ao certo se ia jogar ou não, mas se colocava à disposição porque é decisão e ele poderia jogar com a camisa do Corinthians, né, por conta do fator grama sintética, né, o Garro chegou a reclamar da grama sintética, enfim. O Memphis, que fez a diferença no primeiro jogo e acabou com esse jejum, que o Memphis não marcava em clássicos, né? Já tinha mais de 10 jogos em clássicos aqui pelo Corinthians e não havia marcado. Quebrou também esse tabu o Memphis Depay e o Yuri Alberto, que está entre os melhores centroavantes aqui do futebol brasileiro. O Corinthians hoje com elenco completo, elenco descansado, contra o Vitória, ou melhor, contra a equipe, o Palmeiras que jogou contra o Vitória, contra o Fortaleza, no empate em 1-1. Apenas o Hugo Souza e o Ramalho começaram jogando, né, dos jogadores considerados titulares. Então é o Corinthians que quer mais uma vez vencer o Palmeiras jogando no Palestra Itália, Mauro. Essa questão do gramado sintético, né, num jogo desse tem que ficar de lado, né? Não tem como, né? Não vou jogar porque é o sintético, vai ter que jogar. É o jogo mais importante, talvez, do ano para o Corinthians, né? Talvez mais importante do que a final paulista, que valia um título, mas agora vale eliminar o Palmeiras, vale avançar nessa competição e manter a chama acesa na esperança de uma conquista importante em 2025, em meio a tanta crise, né? Então, acho que num jogo desse você fica de lado, né? Evidentemente, vai ter que jogar, o gramado não está bom, o piso não está bom, mas é o que temos, então tem que ir para cima, não tem muito jeito. Corinthians, quando tem o trio começando como titular, Garro, Memphis e Yuri, 18 partidas, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. A arte está aí na tela para você que nos acompanha por imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes e aplicativo Panflix. 2 derrotas, 37 gols marcados pelo time do Corinthians. Quando esse trio está em campo, 74% de aproveitamento, hein? O aproveitamento é muito alto, né? Quando o Corinthians tem esse trio à disposição, Memphis, Garro e Yuri Alberto. E o Corinthians, Vamp, que vivia um período de 10 partidas sem vencer na Arena Alviverde, de 2019 até o duelo de ida da final do Campeonato Paulista. E o Corinthians agora que chega, né, já vencendo esse título estadual no começo do ano, agora vence a primeira partida, joga a pressão para o outro lado e vai contar mais uma vez com esse trio que faz a diferença, Memphis, Garro e Yuri Alberto. A diferença é isso mesmo, esse trio aí de qualidade. Se você tirar os 3 e tentar fazer outro trio, complica lá para
pro Corinthians. O Corinthians que também costuma vencer no estádio do Palmeiras, o Palmeiras também costuma vencer no estádio do Corinthians. Acho que a diferença de vitória do Palmeiras pro Corinthians, dentro da sua arena, é de 2 ou 3 vitórias. E do Corinthians também, acho que é quase o mesmo número. Do Corinthians, a diferença pro Palmeiras é de 2 vitórias, é isso? É isso, em Itaquera. É Itaquera, é 2 vitórias. E no Allianz? E do Palmeiras pro Corinthians é uma. Uma, né? É uma vitória. É muito É equilibrado. É isso. Muito equilibrado. E desde que o Memphis chegou ao Corinthians, tem esse detalhe, né? 6 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras aconteceu pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro na Arena Barueri, né? Aqueles 2-0 que o Palmeiras aplicou no Corinthians com os gols dos uruguaios, né? Piquerez, Emiliano Martínez, então tem levado a melhor o Corinthians desde que chegou o Memphis Depay.